Olá pessoal, aqui é a Ida e eu estou aqui para mais um vídeo com as explicações, os comentários e a correção do PET volume 5 de língua portuguesa do segundo ano do ensino médio e já estamos na semana 2. Vem comigo! Bom, iniciando a atividade dessa semana, você tem aqui um pequeno texto trazendo algumas diferenças entre sinopse, resumo e resenha. São realmente 3 gêneros textuais que as pessoas às vezes confundem. Eu marquei alguns trechos aqui para a gente comentar um pouquinho, eu não vou ler tudo, porque a gente tem um texto grande para ler hoje, senão o vídeo vai ficar muito grande. Você vai estudar com calma isso daí, você pode até pesquisar fora das informações que o PET traz para você, mais detalhes sobre esses gêneros textuais, ok? Então, umas coisas importantes que eu marquei. A sinopse é diferente de uma resenha, por exemplo, pois ela não contém a interpretação e nem a opinião da pessoa que escreveu. Então, você tem na resenha, tanto a sinopse quanto o resumo e a resenha vão ser textos que vão tratar resumidamente de um outro texto ou de uma outra obra, ok? Na sinopse, você não tem opinião. No resumo também não, ok? A resenha já é um texto que trata um pouco da opinião de quem escreveu a respeito da obra que ele está tratando ali no seu texto, ok? Mais uma informação sobre a sinopse que a gente tem aqui embaixo. Ó. A sinopse é uma espécie de resumo, é mesmo uma síntese de uma obra literária, científica e outras. Pode ser uma versão mais curta de um texto original, não necessariamente um resumo. O objetivo da sinopse é fazer com que o leitor entenda os pontos principais do texto original, lendo a sinopse de um livro, filme ou evento, e ele é essencial para fazer com que os indivíduos se interessem ou não pelo resto da obra. É uma espécie de chamariz. A sinopse normalmente é escrita pelo próprio autor. Então, a sinopse ela é muito comum. Você já deve ter visto na contracapa de um livro um pequeno texto que fala sobre o livro, para você ter uma ideia sobre o que o livro trata e tal. Aquilo ali é uma sinopse. Não tem aquele compromisso de narrar resumidamente a história do começo ao fim. Vai trazer alguns aspectos a respeito da obra para que você conheça, para que você tenha curiosidade para poder conhecer aquela obra na íntegra. Então, isso é uma sinopse. Diferente de um resumo que, por exemplo, vai tratar do início ao fim da obra, porém abordando apenas os pontos mais importantes, resumidamente, ok? E já a resenha, como já dissemos, não tem esse compromisso em ficar detalhando o conteúdo da obra, mas sim está falando sobre ela. É um texto que tem uma opinião, uma crítica a respeito, ok? Então, um pouquinho aí sobre esses 3 gêneros textuais. Você pode pesquisar um pouquinho mais também a respeito da paráfrase, spoiler, que é um termo aí que vocês também já devem conhecer, ok? A gente vai ler de novo aqui um texto do Machado de Assis, o grande Machado de Assis, né? É um texto chamado Um Apólogo, ok? E antes do texto, a atividade aqui traz uma pergunta. Ó. Leia e reflita, depois responda. O trecho abaixo de Um Apólogo, de Machado de Assis, as aspas foram colocadas no lugar errado, tá, gente? O título do texto é Um Apólogo. Machado de Assis é apenas o autor, ele não está no título isso não. Esse texto ele é um resumo, uma sinopse ou uma resenha? Então eu vou ler o texto com vocês, depois a gente discute a respeito dessa questão aqui, que eu achei um pouco polêmica, tá? Depois a gente vai trocar uma ideia. Vamos ler o texto Um Apólogo, então, do Machado de Assis. Como sempre, fenomenal aí os textos dele, né? Era uma vez uma agulha que disse a um novelo de linha: por que você está com esse ar toda cheia de si, toda enrolada, para fingir que vale alguma coisa nesse mundo? Deixe-me, senhora. Que a deixe? Que a deixe por quê? Porque lhe digo que está com ar insuportável? Repito que sim, e falarei sempre que me der na cabeça. Que cabeça, senhora? A senhora não é alfinete, é agulha. A agulha não tem cabeça. Que lhe importa o meu ar? Cada qual tem o ar que Deus lhe deu. Importe-se com a sua vida e deixe a dos outros. Mas você é orgulhosa. De certo que sou. Mas por quê? É boa, porque coso. Então os vestidos e enfeites de nossa ama, quem é que os cose senão eu? Você? Esta agora é melhor. Você é que os cose? Você ignora que quem os cose sou eu, e muito eu? Você fura o pano, nada mais. Eu é que coso, prendo um pedaço ao outro, dou feição aos babados. Sim, mas que vale isso? Eu é que furo o pano, vou adiante puxando por você, que vem atrás obedecendo o que eu faço e mando. Também os batedores vão adiante do imperador. Você é imperador?
Não digo isso, mas a verdade é que você faz um papel subalterno, indo adiante. Vai só mostrando o caminho, vai fazendo o trabalho obscuro e ínfimo. Eu é que prendo, ligo, ajunto. Estavam nisto quando a costureira chegou à casa da baronesa. Não sei se disse que isso se passava em casa de uma baronesa, que tinha a modista ao pé de si para não andar atrás dela. Chegou a costureira, pegou do pano, pegou da agulha, pegou da linha, enfiou a linha na agulha e entrou a coser. Uma e outra iam andando orgulhosas pelo pano adiante, que era a melhor das sedas, entre os dedos da costureira, ágeis como os galgos de Diana, para dar a isto uma cor poética. E dizia a agulha: então, senhora Linha, ainda teima no que dizia há pouco? Não repara que essa distinta costureira só se importa comigo? Eu é que vou aqui entre os dedos dela, unidinha a eles, furando abaixo e acima. A linha não respondia nada, ia andando. Buraco aberto pela agulha, era logo enchido por ela, silenciosa e ativa, como quem sabe o que faz e não está para ouvir palavras loucas. A agulha, vendo que ela não lhe dava resposta, calou-se também e foi andando. E era tudo silêncio na saleta de costura. Não se ouvia mais que um plic, 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 plic da agulha no pano. Caindo o sol, a costureira dobrou a costura para o dia seguinte. Continuou ainda nesse e no outro, até que no quarto acabou a obra e ficou esperando o baile. Veio a noite do baile e a baronesa vestiu-se. A costureira, que ajudou a vestir-se, levava a agulha espetada no corpinho para dar algum ponto necessário. E enquanto compunha o vestido da bela dama e puxava a um lado ou outro, arregaçava daqui e dali, alisando, abotoando, acolchetando a linha para mofar da agulha, perguntou-lhe: ora, agora diga-me, quem é que vai ao baile no corpo da baronesa, fazendo parte do vestido e da elegância? Quem é que vai dançar com os ministros e diplomatas enquanto você volta para a caixinha da costureira antes de ir para o balaio das mucamas? Vamos, diga lá. Parece que a agulha não disse nada, mas um alfinete de cabeça grande e não menor experiência murmurou a pobre agulha: anda, aprende, tola. Cansas-te em abrir caminho para ela e ela é que vai gozar da vida, enquanto aí ficas na caixinha de costura. Faze como eu, que não abro caminho para ninguém. Onde me espetam, fico. Contei essa história a um professor de melancolia que me disse, abanando a cabeça: também eu tenho servido de agulha a muita linha ordinária. Então, gente, olha que interessante esse texto que traz um diálogo entre a agulha e a linha. E, na verdade, no final das contas, a gente tem aqui um ensinamento, uma lição aqui que a gente pode trazer para a vida prática, ok? Para a vida real, fora ali da imaginação, ok? A gente vai voltar agora lá em cima, naquela primeira perguntinha antes do texto, que perguntava se esse texto é um resumo, uma sinopse ou uma resenha. Esse texto não é nem resumo, nem resenha, nem sinopse, ok? Mas ele é um conto na íntegra, pois o texto está completo da forma como foi publicado pelo autor. Então, por que eu disse antes que essa pergunta era um pouco polêmica? Porque eu não sei se ela foi mal elaborada ou se o texto era para ser colocado aqui, uma parte do texto depois foi colocado ali na íntegra, ou se simplesmente é uma pegadinha para ver se você entende mesmo que resumo, sinopse e resenha não são texto na íntegra, nunca. Na verdade, é um texto que fala de um outro texto de uma maneira resumida, ok? Ou opinativa, como o caso a resenha aqui. Então, não temos nenhum dos três aqui, ok? Vamos lá embaixo, então, na atividade 2, que são perguntinhas sobre o texto, tá? Qual o título do texto? Por que ele recebeu esse título? Explique com suas palavras. O título do texto é um apólogo, tá? Ele recebeu esse título porque... O que é apólogo? Apólogo é um texto que tem como personagens seres inanimados e tem como objetivo ensinar uma lição, exatamente como esse texto de Machado de Assis. Então, gente, se você nunca ouviu falar de apólogo, talvez você já tenha ouvido falar de fábula. Fábula também é um texto que traz aqui uma lição de moral, né, um ensinamento. Só que a diferença da fábula para o apólogo é que o apólogo não necessariamente ele vai trazer animais como os personagens. Você pode ter seres inanimados, objetos, como a gente tinha aqui uma agulha e uma linha. E o apólogo ele traz algo mais da realidade, enquanto a fábula é algo mais fantasioso, aquilo que acontece ali é mais fantasioso. Já no apólogo é uma situação bem real aqui, uma pessoa costurando um vestido, ok? Então é por isso que esse texto chama-se um apólogo. 2. O que a agulha falou para o novelo de linha no texto em destaque inicialmente?
Então, nada mais do que a primeira perguntinha lá, da agulha para a linha. A agulha perguntou para a linha porque ela estava com aquele ar, toda cheia de si, toda enrolada, para fingir que valia alguma coisa neste mundo. Eu fiz aqui uma explicação da fala da agulha. Você pode ter copiado a fala lá também, que vai servir para responder aqui, ok? Por que houve discussão entre a linha e a agulha no texto em destaque? Porque as duas começaram a discordar sobre quem cosia os vestidos da ama, se era a agulha ou se era a linha. Então, elas entraram aqui numa discórdia, numa discussão em relação a quem era mais importante, né, na ação de coser o vestido, quem que tinha o papel principal, quem fazia realmente a costura, ok? No número 4, então, no texto, qual seria o papel desempenhado pela agulha no apólogo de Machado? A agulha seria responsável por furar o pano e indicar o caminho onde a linha deveria passar. Então, ela aqui indica o caminho, ela vem na frente furando o pano. Número 5. No texto em destaque, a agulha e a linha, qual o papel exercido pela linha? O papel da linha seria prender um pedaço de pano a outro, ligar, ajuntar, dar feição aos babados. Assim como estava falando aqui, então, a linha é que prende o pano, é que vai dando ali formato, né, à costura, ok? Ainda sobre o texto um apólogo, vamos lá. Número 6. O que aconteceu no texto em destaque quando a agulha ficou nervosa? Isso já lá mais pro finalzinho, né, quando a linha fala para ela que vai para o baile, né? A agulha se calou e apareceu então um alfinete que lhe deu uma lição. É isso que acontece lá no texto. O que o novelo falou para a agulha no final da história que estamos analisando? Ou seja, o que é a linha, né? Fala o novelo, mas era a linha, porque ele já não está mais aqui enrolado, né? A linha diz que iria ao baile no vestido da baronesa, enquanto a agulha ficaria presa na caixinha. Ok? Qual a grande temática abordada nessa história, que é um clássico da literatura brasileira, escrita por um romancista negro, que foi além de seu tempo? Aqui fala que é um romancista negro porque o Machado era negro, né, e foi um dos maiores escritores brasileiros. Mas vamos à pergunta, qual a grande temática abordada nessa história? O texto fala sobre o comportamento de pessoas que se aproveitam do esforço de outras e no final levam os créditos pelos feitos destas. Então, é uma crítica aqui, é uma lição, um texto que nos leva a refletir a respeito do que acontece com muitas pessoas, que elas agem como a linha agiu aqui. Elas se aproveitam do que outras pessoas fazem, do serviço de outras pessoas, mas elas é que acabam levando o crédito, gozando dos benefícios. Então, você pode abranger a sua resposta aí, tá bom? Pesquise no dicionário ou com pessoas ao seu redor o significado da palavra coso, coser, que aparece no texto a agulha e a linha. Na verdade, né, no texto, um apólogo, não é esse o título do texto, tá? Tá errado aqui. Coser se refere ao ato de costurar. Então, gente, coser com S significa costurar. Não confunda com coser com Z, que significa cozinhar, tá bom? Vamos lá, estamos terminando. Questão número 10. O que você achou da história? Explore um tema que lhe parece importante a partir da história lida. Se possível, dê exemplos do seu dia a dia. Então, se você entendeu a lição que esse texto traz sobre essas pessoas que se aproveitam das outras, né? Uma pessoa presta serviços, faz, se esforça e o outro que leva vantagem sobre ela. Pensa em algo da vida real aí, da realidade, que você consiga analisar o que acontece e dê exemplos aí dessas situações, comente aí o que você pensa a respeito disso, fala o que você achou da história, se você gostou. Então aqui eu não vou pôr resposta para essa questão porque é uma resposta pessoal, é para você comentar e analisar pela realidade a lição que esse texto traz, ok? Eu vou ficando por aqui, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você gostou, dá o seu like aí, se inscreve no canal se ainda não se inscreveu, compartilha com seus colegas que estão fazendo as mesmas atividades, que estão com dificuldade aí, ok? Fiquem com Deus e até semana que vem.